É daqueles que Deus se fartou mesmo. E eu estava a ler a palavra e estava a ver esta passagem. Eu não fui muito correto com o meu filho estes dias. Quando a gente fala mais grosso, quando não faz para lá daquilo que a gente deve fazer, a gente sente, né? E como o nosso pai ele vê tudo, ele usou a palavra para dizer: oi, calma aí, estás aí longe. E então, eu, antes de começar, eu lembro de uma fala de Josué, quando ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando Josué ele diz isso, se vocês vão ver para a frente, ele levou aquilo à letra. A palavra dele ele levou mesmo à letra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? Irmãos, nós quando fazemos algo, e quando fazemos isso e dizemos isso para o Pai, nós temos que levar a nossa palavra à letra, amém? Porque Ele nunca muda a sua palavra para nós. E hoje a mensagem que eu trago encontra-se em 1 Samuel 2, para aí dentro, depois vou dizendo os versículos à medida que vamos andando. E hoje eu quero falar de quando a relação entre pais e filhos é um fracasso. Quando a relação entre nós e Deus é um fracasso. Quando falhamos com os nossos filhos, estamos falhando com o Pai. Amém? Eu vou falar de um personagem que ele, para além do seu estatuto, da sua profissão, das suas profissões, da sua estima pelo povo, ele era um homem que ele tinha 2 filhos servindo no templo do Senhor. Amém? Mais isso ainda. Era daquelas pessoas que eu chamo um presidente da República, e que os seus filhos são quase presidentes da República. Amém? É um homem com muita responsabilidade. Estou a falar de Eli, dos seus 2 filhos. E então eu quero trazer primeiro este versículo 12, lá em 1 Samuel 2. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. O problema era tão sério. Se vocês vão ler aqui o capítulo, ou mesmo de 1 Samuel, o problema era tão sério em que Israel já não ouvia mais a voz de Deus. Imagina, Israel já não ouvia a voz do Senhor. Aquele povo estava desviado, aquele povo estava passando por uma época de angústia, de necessidade, de separação, fez Deus se afastar. Amém? Eli era um homem de posição muito importante naqueles dias. Ele era um sacerdote e juiz em Israel. A sua posição fazia dele um homem conhecido, respeitado por todos. E conhecido por todos, amém? Imagina, é aquilo que eu disse, Presidente da República, claro. Conhecido e respeitado por todos. A sua posição fez dele um pai ausente, um pai sem tempo, um pai demasiado ocupado para a família. Às vezes fica a pensar,
Se mesmo com o que Deus tem feito por mim, no meu trabalho, se eu ainda dou tempo suficiente à minha família. E quando eu fico ainda a pensar mais profundamente, eu penso se eu estou a dar mais para Deus. São coisas que nos fazem retroceder na nossa inteligência. Porque é muito difícil a gente parar para pensar bastante no tempo que nós temos e damos aos outros. E ali também era um homem crente, muito crente. E ali tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias eram incrédulos, ímpios ao extremo. Eram imorais e insensíveis diante da exortação do pai. Ou seja, completamente mal mandados, mal educados, desligados do pai, que era uma grande figura do povo. Para eles não tinha autoridade nenhuma. Amém? Lá em 1 Samuel 2, 12, 17, depois 22 e 25, se quiserem já apontar. Este, portanto, é o perfil desta família. Uma família em que os seus filhos carnais eram incrédulos, ímpios, imorais e insensíveis. O final desta família foi trágico, já lá chegamos. Foi a morte. O perfil desta família já nos revela um dos problemas principais que eles enfrentavam, isto é, a relação entre pai e filho. Era uma relação falha. No entanto, precisamos nos aprofundar mais nesta passagem. Sabemos o quando e como a relação entre eles fracassou. Sabem qual que é importante numa relação entre pais e filhos? É sabermos qual foi o momento em que nós erramos. Porque sabem, a culpa não são dos nossos filhos. A culpa é nossa. Mas reconhecer e ver qual é o momento em que nós erramos para com eles vai nos trazer a chave para abrir uma porta que ele necessita para a aprendizagem, a educação e ser um homem de Deus. Amém? Olhando para eles, podemos identificar 3 pontos em que ele falhou. Eu vou falar aqui, não digo, mas não está a dizer que há uma relação falha entre Deus e o homem, ou entre o Filho e o Pai Celestial. Eu não estou a falar do Pai Celestial porque Ele só fez aquilo que qualquer pai faria. Eu vou acabar com a graça de Deus. Entende? Deus, Ele nos dá para a gente cuidar. Deus deu a arca para esta família. O que aconteceu? A arca foi roubada, foi tomada pelos filisteus. E sabe por que é que Deus permitiu que a arca fosse tomada pelos filisteus, pelo inimigo? Porque Deus prefere ver alguma coisa boa na mão do inimigo do que na mão de alguém incrédulo, carnal, que se faz do seu nome e do seu tempo para chegar. Amém? A relação entre pai e filho é um fracasso. Primeiro, quando não se sabe ver. Ele não soube ver o que se passava com os filhos. Ele não soube ver a reação e ali diante do relato que ele recebeu da morte dos 2 filhos e do roubo da arca, revela algo errado no coração daquele pai. Parece que ele nunca soube ver direito com os olhos do coração. Porque a gente vê muitas coisas com os nossos olhos, mas a gente não processa essa informação, ou então só processamos aquilo que a gente quer processar, ou tem tempo para processar. E às
Às vezes os nossos filhos chegam com problemas, com um semblante descaído, com algo diferente, e nós, está cansado, está chateado, é deitado, e deixamos alimentar falhas. Podemos resolver se os soubéssemos ver com os olhos do coração. 1 Samuel 4, 12 a 18 diz assim: Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha da batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: O que significa este tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Ele tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia olhar. O homem lhe disse: Acabei de chegar da linha da batalha. Fugi de lá hoje mesmo. Ele lhe perguntou: O que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Ele liderou Israel durante 40 anos. Vocês veem, não era qualquer um que estava ali. Ele estava mais preocupado com a superstição religiosa da arca do que com a morte dos 2 filhos. O que é que aconteceu com Davi quando ele soube que o seu filho iria morrer, que Deus iria matar o seu filho? Ele correu, se prostrou de joelhos, chorando, clamando a misericórdia do Senhor. O que é que ele fez quando soube da morte dos seus filhos? Ele se preocupou com a arca e não com os seus 2 filhos. Amém? Diferença de alguém que sabe ver com os olhos do coração e alguém que apenas vê o que os olhos deixam ver. Eli nunca se preocupou em ver como estavam os seus filhos e como eles andavam espiritualmente. A relação de pai e filho também é um fracasso quando não se sabe agir. Costuma-se dizer que quando se age no tempo certo, as coisas se resolvem muito mais fácil do que com antes ou depois. Ele não soube agir. As pessoas tentaram advertir ele, mas ele parece que nunca lhe dava ouvidos. Parecia sempre estar a dizer: não, os meus filhos não são disso. Nunca na vida os meus filhos faziam uma coisa dessas. Os meus filhos? Não. Você sabe quem é que eu sou? Os meus filhos são como eu. Eles não fazem essas coisas. Quantos de vocês já ouviram falar assim? Eu já vi algumas. O seu filho bateu no meu. Sabe o que é que eu digo às vezes quando me dizem isso, bateu? Foi porque o seu deve ter batido também.
Fazer o quê? Vou dizer ao meu filho? O meu filho não bate. Não. Esse pai não quis saber da imoralidade dos filhos. E quando os advertia, assim procedia por causa das opiniões dos outros. Lá em 1 Samuel 2, 22 e 25. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que os seus filhos faziam a todo o Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada do tabernáculo. Reparem, como Deus não podia ficar chateadíssimo, full, irado, sabendo que na tenda do Senhor, o lugar santíssimo, estavam a acontecer essas coisas todas. Se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada do tabernáculo. E por isso lhes perguntou: por que é que vocês fazem estas coisas? De todo o povo hoje a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto e se espalha entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Sabem o que é que acontecia alguém que fazia esse tipo de coisas? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Amém? No mínimo, ele estava sendo muito branco, demasiadamente branco com isso. Não seguia nem sequer o título de pai e não seguia sequer a lei que devia seguir. O fato é que a sua família estava pedindo socorro e só ele não via nem agia para socorrer. Amém? No mínimo ele devia chegar, repreender, retirar, castigar. E se fosse como ditava a lei, ele devia colocá-los ali e serem apedrejados mesmo. Amém? Mas ele não fez nada. Nada mesmo. A relação entre pai e filho também é um fracasso quando não se sabe ouvir. Eli não soube ouvir. Outra falha de Eli foi não ter sabido ouvir a advertência de Deus pela boca do profeta. Era o profeta que estava falando. E mesmo assim ele não deu valor. Diz assim a palavra do Senhor. E veio um homem de Deus ali e disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito sob o domínio do faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família do seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que é que vocês zombam do meu sacrifício, da minha oferta que determinei para a minha habitação? Por que é que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem do seu pai que ministrariam diante de mim para sempre.
o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honraram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família do seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere na sua família, ninguém alcançará idade avançada. E todo descendente seu que eu não eliminar do meu altar será poupado apenas para lhes consumir os olhos com lágrimas e para lhes entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a familiaridade dele, e ele ministrará sempre perante o meu Rei ungido. Então tudo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. Lhes implorará que o ponha em alguma função sacerdotal, para ter o que comer. Se vocês vão ver a passagem que os filhos dele faziam no templo, eles faziam aquilo com as mulheres e eles pagavam as ofertas. Há uma passagem que ele vem com a carne, uma carne suculenta, uma carne vistosa. Ele próprio diz: dá-me agora essa carne. Mas ainda está crua. Dá-me agora, eu arranco à força da sua mão. Eles roubavam. Eles usavam as ofertas. Eles chegavam e tiravam, e comiam, se serviam, e não prestavam culto, e não honravam o lugar santíssimo. Como Deus podia estar contente com tais coisas? Imagina, como Deus pode estar contente com o pai ou uma mãe que não vê que o filho está a caminhar para um abismo? Como Deus pode ficar contente quando vê um líder colocando os seus filhos servindo, sabendo que os seus filhos estão impuros, impróprios? Eu não sei qual é a intenção de um pai fazer tal coisa, conhecendo as Escrituras, conhecendo quem é o nosso Deus. É um filho, pai. Você dá uma exceção. Sou fiel, sou caro. Ele podia ser um bom líder durante 40 anos. Podia ser conhecido, ter poder, ter servido, mas serviu mal. E quando colocou os seus filhos a tomar conta do templo do Senhor, ele ditou o fim da sua família. Porque um pai que sabia que os filhos erravam, um pai que sabia e não queria ver, não queria agir, não queria se impor, não se importava nem sequer com aquilo que Deus já tinha terminado. Ele já tinha desistido, mesmo antes dos filhos. Os filhos faziam o que queriam, mas ali não viam. O povo falava, mas ali não agia. Até Deus exortou, mas ali não voltou a não ouvir. Ele preferiu entregar todos os pontos que ele tinha do que lutar para voltar a ter a sua família unida. Não como pai e filho, mas como servos do Senhor e como protegidos do Senhor.
servir ao Senhor, estamos limpos e sabemos aquilo que estamos a fazer, aquilo que o pastor estava a dizer, estamos de corpo e alma, que entramos aqui a pensar apenas em uma coisa, no Senhor, no Senhor, e no Senhor, e no Senhor. Deus o recompensa, não só a nós, mas toda a nossa família. Mas para isso nós temos que dizer, diz Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque se eu não tiver a mesma mentalidade da minha esposa, do meu filho dentro da igreja, não vale a pena. 1 Samuel 3, 17 e 18 diz assim: Ele lhe perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel, vejam, Samuel era apenas um menino. Ele não era um homem. Ele era apenas um menino. Então Samuel contou tudo e nada escondeu. Então, reparem e vejam o que é que ele disse. Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Nem sequer parou para pensar: calma aí, algo está errado. Eu não ouvi, eu não agi, eu voltei a não ouvir. Mas agora é o Senhor que me está a dizer. A última palavra do Senhor para mim. Talvez a última hipótese que eu tenha de refazer algo. Mas mesmo assim, Ele não quis saber. Que falha a deste pai. Que falha deste líder. As nossas falhas poderão nos custar muito caro, mas o que ele poderia ter feito para evitá-las? Ele deveria ter seguido radicalmente as orientações da lei, levando-as às últimas consequências. Isto é o que ele devia ter feito. Sabe qual que é que ele dizia? Lá em Deuteronômio 21, 18 a 21. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e não os escuta quando os disciplina, o pai e a sua mãe o levará aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até à morte. E eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Isto é o que a lei dizia que teria que ser feito. Isto é o que ali sabia que tinha que ser feito. Mas como ele já não estava ligado com Deus, ele não quis nem sequer fazer o melhor que ainda sobrava para fazer. Acredito que se ele tivesse feito isso, talvez Deus tivesse culpado. Não sei. Mas Deus encara com muita seriedade a disciplina dos que são desobedientes. Samuel adiante nos explica, lá em 1 Samuel 15, 23, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Todos sabem a história de Samuel. E para
Deus rejeitar o seu rei ungido, é porque ele se portou muito. Como Deus não poderia rejeitar ele e a sua família depois disso tudo? Quantos de nós têm a oportunidade de fazer a coisa certa com os nossos filhos? Quantos de nós têm a oportunidade de crescer diante de Deus e não o fazem? Porque não sabem ouvir, não sabem ver, não sabem agir. Diz: meu filho, descobri que ele anda a tomar droga. Meu filho, descobri que ele anda a tirar dinheiro, a roubar. E fez o quê? Fiz nada que posso fazer. Ele sai de casa, ele xinga, ele bate. Vamos deixar o nosso filho entregue nas mãos de Satanás. Porque nós não somos capazes de nos levantar e tomar as rédeas. Precisamos lutar para não falhar como pais e mães. Precisamos saber ver, saber ouvir e saber agir com relações, com a relação aos nossos filhos. Quando necessário, peçamos ajuda aos nossos líderes. E quando os nossos líderes não têm a resposta, passamos a pedir ajuda ao nosso Pai Celestial. Mas nunca desistir. Nunca deixar de agir. Nunca dizer que está tudo bem. É uma fase. Quando necessário, até nós nos precisamos disciplinar mais. A disciplina não pode jamais deixar de ser uma aplicação e aplicada com graça e com verdade. Essa falha entre pai e filho foi letal para mim. Muito fatal. Morreu os filhos, morreu o pai, a nora que estava grávida deu à luz. E aquilo que ela disse e o nome que ela deu ao seu filho ficou registrado. E acabou. Foi-se a glória de Deus. Será que foi a arca que se foi e fez extinguir a glória de Deus? Não. Foi tudo o que se passava naquela família que fez com que Deus se afastasse. O problema dele não começa com a sua relação com os filhos. Começa com a relação dele com Deus. Ele já não ouvia o Senhor, já não ouvia as manifestações de Deus e já nem agia segundo o homem de Deus. Se ele não ouvia mais a Deus, não via mais o agir de Deus e nem sabia mais agir como homem de Deus, como é que ele conseguia ver, ouvir e agir perante os seus próprios filhos? Nós somos um exemplo para todos, mas o primeiro exemplo que temos que ser é para a nossa família. Esta palavra fez abrir os olhos para mim e por isso é que eu digo que às vezes há passagens que nos deixam completamente cabisbaixos, mas é para isso que serve a mão do nosso Deus, não é? Não é só para nos dar carinho, bem-estar, mas é para nos abrir os olhos quando tem que ser. Jamais precisam, pais, mães e filhos precisam aquecer o coração para manter a piedade. Do contrário, a família continuará pedindo socorro dia após dia. Se todos nós sabemos como ser piedosos uns com os outros,
sabemos agir, sabemos ouvir, sabemos ser. Ser filhos de Deus, ser pais, ser mães, ser amigos, amigas, conselheiros, confidentes, tudo isso pelo objetivo e pelo amor. Era esta a mensagem que eu tinha para vocês. Que estas falhas que vimos hoje nos alertem para os dias que correm, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para nós próprios, para que a gente possa parar um pouco e refletir e às vezes dar mais atenção às pequenas coisas que acontecem na nossa vida. Deus toda a honra, toda a glória. Bem, fique em pé, vamos encerrar. Acho que temos sim que tomar conta dos nossos filhos, amém? Eles são a geração futura.